Bora lá, PAN versus IEL. Isto é uma questão importante, que é a questão do ambiente, né? Faz sentido vermos isto, talvez para ver o que é que o PAN tem a apontar à IEL, que é uma cena que eu queria perceber. Estou um bocado vermelho. Deixa lá ver isto. Boa tarde, seja bem-vinda a mais um debate das eleições legislativas. Hoje com a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, e o presidente do Iniciativa Liberal, João Coutinho Figueiredo. Assim. Muito boa tarde aos dois. Vamos ter 25 minutos a partir de agora. Já sabem, os cronómetros vão estar visíveis durante o tempo do nosso debate. Ambos podem fazer parte de uma solução governativa no futuro, porque o PAN já admitiu fazer acordos, por exemplo, com o PSD, sendo a vossa única linha vermelha. O Chega, Inês Sousa Real. Habituados que estamos à dicotomia esquerda-direita, essa não pode ser vista como uma ambiguidade do PAN que está disposto a governar com quem estiver no poder? Antes de mais, muito boa tarde, Rosa. Boa tarde, João. A todos os que nos acompanham. É o máximo que dá. Não, o PAN, desde cedo que se assumiu como um partido progressista, que trouxe causas fundamentais para a Assembleia da República. E essa é a nossa prioridade. E, portanto, aquilo que o PAN sempre tem defendido é que há matérias fundamentais, como, por exemplo, a preocupação ambiental, que não deve estar espartilhada na dicotomia esquerda à direita. Muito pelo contrário, tem que ser uma prioridade de toda e qualquer força política que esteja na governação, e temos visto até noutros países soluções como na Alemanha, em que os verdes fazem parte de ligações. Lopes, obrigado pelo Prime. Thank you. Pronto, basicamente o PAN existe que é para controlar o ambiente, é para continuar a fazer propostas ambientais na Assembleia. Acho que é uma boa existência para a PAN, apesar de eu achar que há algumas medidas que eles tentam implementar que são um bocado exageradas. Ganda Lopes, pá, obrigado pelo Prime. Inclusive logo à noite, liberais, logo à noite, pese embora aqui a Iniciativa Liberal não tenha tido as mesmas preocupações ambientais que na Alemanha estão hoje em dia a ser consideradas, mas para o PAN estas causas precisamente devem ser feitas avançar, e para isso teremos que avaliar, tendo em conta aquilo que possa vir a ser a força política que esteja em condições de viabilizar um governo, se existe ou não disponibilidade para acompanhar o PAN naquilo que é não só a nossa visão para o modelo económico, de uma transição energética para uma alternativa verde, para uma economia sustentável e responsável para com o meio ambiente, mas também de felicidade e bem-estar da população, a par das preocupações com o bem-estar animal e, evidentemente, considerações com os jovens, a habitação, o reforço do SNS, que é absolutamente fundamental, como nos demonstrou esta pandemia. Portanto, serão essas as linhas basilares, as chaves mestras que o PAN terá em cima da mesa para qualquer tipo de negociação que possa eventualmente vir a existir no pós-30 de janeiro. João Coutinho Figueiredo, vê como possível o Partido das Liberdades, que lidera, fazer parte de uma solução de governo de um partido que propõe uma série de proibições como o PAN? Em primeiro lugar, muito boa tarde, Rosa Oliveira Pinto, muito boa tarde, Inês Sousa Real. É um gosto estar aqui convosco e usar a frase que eu sempre uso no início dos debates. É mais uma oportunidade para provar que o liberalismo funciona e faz falta. E sim, nós estamos disponíveis para integrar vários tipos de soluções governativas ou apoiá-las parlamentarmente, sempre e quando o programa que esse governo venha, que nós apoiaríamos, tivesse, não contivesse nada que ferisse os nossos princípios basilares, nomeadamente uma visão proibicionista ou uma visão de ataque à economia de mercado que muitas vezes os partidos com preocupações ambientais têm. E a esse propósito, eu acho que a intervenção da Inês inicial mostra duas grandes diferenças, uma evidente e outra talvez não tão evidente. A evidente é que a preocupação ambiental é a preocupação número um, juntamente provavelmente com o bem-estar animal do PAN. A preocupação número um da Iniciativa Liberal é o crescimento económico. E o crescimento económico também como veículo para resolver os problemas ambientais. Porque as pessoas têm que perceber, aliás, a propósito da segunda coisa que é menos evidente, é que as soluções que o PAN propõe e muitos outros partidos com agendas ambientais mais radicais conduzem obrigatoriamente ao empobrecimento dos países. Especialmente aquelas que têm a ver com a proteção das alterações climáticas baseadas na redução das emissões. Não há possibilidade de reduzir emissões sem reduzir a atividade económica e, portanto, empobrecer. Nós, pelo contrário, queremos enriquecer Portugal, e não é por acaso que isso também é uma boa política ambiental. Porque se olharmos para aquilo que são, por exemplo, eu tenho este dado a propósito da reciclagem de plásticos, mas podia falar de muitas outras coisas. Os países que mais plásticos reciclam e tratam são exatamente os países mais ricos. E podia falar de várias outras variáveis onde isto é sempre assim. Quanto mais desenvolvido, quanto mais rico o país, melhor trata o ambiente. Quer dizer, portanto, também temos como prioridade o crescimento económico, não é antiambiental.
ambiental, é exatamente pró-ambiental. Tem as pessoas no centro das preocupações, mais do que o bem-estar animal, neste caso, ou outras preocupações que o PAN se tem feito eco. Portanto, se Portugal quer de facto ter uma política ambiental consistente e capaz de... Mas é assim, imagina, eu acho que ele neste caso não está a mostrar papéis como o Ventura faz. O Ventura mostra papéis basicamente para atacar outros partidos. E neste caso, acho que o Coutinho a única coisa que está a fazer é mostrar gráficos que comprovam aquilo que ele está a dizer. Neste caso, dados estatísticos a comprovar aquilo que ele quer transmitir. Epá, neste caso, muito sinceramente, vai ser sempre um bocado difícil a IEL se ambientar sem trocadilhos, estas políticas do PAN, porque lá está, se eles querem mandar a economia para a frente, é um bocado aqui uma questão fraturante. Vocês, se querem mandar a economia para a frente, logo vão ter que, obviamente, incentivar a indústria. Se incentivam a indústria, prejudicam o ambiente, por norma. Pá, claro que eu vejo aqui se houver uma coligação entre o PAN e a IEL, eu acho que até seria benéfico para a IEL ter uma força contrária a tirar-lhes um bocado de peso nesta questão do ambiente, porque sinceramente, pá, não vale tudo, meu, não é? Tipo, não é... Agora de repente retira-se a política toda das emissões e estamos todos a cagar para o ambiente. Pá, isso não funciona assim. Do futuro tem que começar tem que haver aqui um pressão, travão. Não vai haver recurso para tal. E o PAN tem que assumir, aliás, como todos os estudos internacionais e as próprias discussões na COP este ano provaram, que qualquer política mais radical de redução de emissões tem obrigatoriamente associada uma redução da atividade económica, ou seja, um empobrecimento. Portanto, quem propõe este tipo de soluções que o PAN propõe tem que mostrar e dizer às pessoas quanto é que vão deixar de ganhar, quanto é que vão empobrecer para poder assumir e adotar essas políticas. O empobrecimento é uma consequência natural da economia verde, Inês Sousa Real? Não, de todo. Aliás, eu não posso deixar de refutar aquilo que o João acabou de referir, porque a economia verde é um potencial de empregabilidade, não só para Portugal, mas para todo o mundo. Não somos nós apenas que o dizemos, a própria Organização Internacional do Trabalho diz que através da economia verde podemos gerar mais de 24 milhões de postos de trabalho. Existem hoje projeções ao nível internacional que nos dizem já o potencial de crescimento, e estamos a falar de vários bilhões de euros que temos do ponto de vista da economia verde. Aliás, esse mesmo estudo que o João trouxe diz-nos precisamente isso, ou seja, se apostarmos no tratamento dos resíduos, se apostarmos em criar novos postos de trabalho, não só com o tratamento de resíduos, com a proteção da floresta, também, evidentemente, com a transição da agricultura para modos energéticos mais sustentáveis. Tudo isto gera postos de trabalho. E em relação, há aqui um aspecto que eu não posso deixar passar em branco. O PAN não é um partido proibicionista. O PAN é um partido... Ele também não disse isso. Aquilo que ele disse é que estava disposto a colaborar com o PAN caso eles não fossem um partido proibicionista. Se não são, está tudo bem. Ele não fez essa acusação, daquilo que eu percebi. Não sei porque é que ela foi buscar isto, honestamente. Responsável. E há uma premissa fundamental. Não faz sentido estarmos hoje a dar borlas fiscais eu próprio também estou a ver. A quem mais gera rendimento. Não foi. Eu percebi. O Coutinho de Figueiredo mencionou, enquanto estava a falar, quando estava a introduzir, basicamente falou nisso. Disse que estava disposto a colaborar com o PAN desde que eles não fossem um partido proibicionista. E se não tivessem políticas proibicionistas e se não fossem contra as ideias basilares da IEL. Mas ela acho que levou isso como um ataque. Eu não depreendi, não foi isso que eu percebi. Eu achei que ele basicamente estava só a dizer que se não fossem ter esse tipo de políticas, que não havia problema em se coligar. E têm lucros financeiros, como são as petrolíferas, que estão a deixar uma fatura insustentável para as gerações futuras. Falta 500 milhões de euros ao ano. Estes 500 milhões de euros ao ano podem e devem ir para as famílias quando queremos, por exemplo, aliviar precisamente os escalões do IRS. Quando o PAN introduziu a taxa do carbono sobre a aviação e a navegação, com isso estamos a gerar uma receita anual de 120 milhões de euros ao ano. Porquê? Estão neste momento a financiar os espaços sociais. A taxa de carbono sobre a carne... Desculpa, mas é um bom exemplo de como ao colocar uma taxa, por exemplo, nas deslocações aéreas, está a fazer com que as pessoas, nomeadamente os mais jovens que se habituaram a viajar de avião para as suas viagens low cost, paguem mais por uma viagem do que pagariam e, portanto, na prática estão a empobrecer em termos relativos. É isso? Sim, mas João, é assim, certo, mas imaginando que me colocam essa hipótese de, pagas um bocado mais por um bilhete de avião, no entanto, reduzes primeiro as emissões de carbono e esse dinheiro vai contribuir, é uma taxa que contribui
para espaços públicos e etc. Espaços verdes. Eu não me importo nada com isso, meu. Nada, de zero. Eu não me importo mais de pagar mais por uma viagem. Eu acho que também acho que é só ver, não reduz as emissões. Fica mais caro. Sim, mas fica mais caro, torna mais difícil. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Torna mais difícil. Isso cobrando uma taxa, ou pelo menos não reduzindo, acaba por aproveitar esse mercado, mesmo que não reduza. 60% de imposto na gasolina e no gasóleo. Sim, mas calma, com calma, vamos lá com calma. Pronto, não reduzindo, ok, vou aceitar aquilo que vocês me estão a dizer e não reduzindo as emissões, porque sim, isso está do lado, obviamente, das companhias aéreas, não podem ser eles que vão reduzir as emissões, né? Quem tem que reduzir as emissões tem que ser a indústria, neste caso. Mas mesmo que isso aconteça, esta taxa, a meu ver, faz sentido, no sentido, eles não fazem, quem faz, neste caso, é o Estado que recebe essa taxa, percebes? Se houver uma taxa sobre essas emissões, imposta às companhias aéreas, basicamente tu pagas mais pelo teu bilhete e esse dinheiro vai teoricamente para o Estado para eles implementarem em espaços públicos e cenas assim. Eu não me importo nada. Mesmo não reduzindo as emissões, se esse dinheiro reverter para espaços públicos, etc., não me importo. Desincentiva as viagens pelo preço mais alto. Se faz ou não diferença já é outra história. Epá, não sei, man. Desde que se esse dinheiro que sobrar da taxa for bem empregue, eu não me importo nada com isso. Lá está, este é um exemplo perfeito de um imposto que eu não me importo de pagar. Este é um exemplo que não me importa, é um exemplo perfeito de um imposto que eu não me importo de pagar. Esta taxa não me importo de pagar se realmente me comprovarem que ela reverte a favor de espaços públicos. Não me importo nada com isso. Se reverter para maiores espaços, mais aposta em espaços verdes, etc., não me importa nada com isso. O que eu estou a dizer, e não estou a dizer que provavelmente não é uma solução que tenha que se adotar no futuro. Mas não estou a empobrecer, porque se nós usamos esse mesmo valor como uma contrapartida para aliviar fiscalmente as famílias e as empresas, mas é isso que o PAN defende a baixa do IRS e defende a revisão e o desdobramento dos escalões de IRS, não só das famílias, mas também das empresas. Defendemos a baixa do IRC, pelo menos para os 17%. A partir do momento em que defendemos essas duas medidas, estamos a aliviar esta taxa já pagas a carga fiscal das famílias. E não somos só nós. Os liberais na Alemanha defenderam exatamente o mesmo que o PAN está a propor ao nível da taxa de carbono. E mais, na pecuária, a taxa de carbono pode ir até aos 179 milhões de euros. É falacioso achar que as atividades que hoje estão a poluir geram mais rendimento ao país, porque a curto prazo pode ser essa a visão, mas a médio e longo prazo, quando Portugal vai ser o país mais afetado pela escassez da água, pela seca extrema, pelas ondas de calor, pelas inundações, ou nós nos adaptamos e a transição energética é uma inevitabilidade, não é algo que estejamos a condicionar por uma via proibicionista. Temos de ter uma justiça fiscal que seja sistematicamente uma justiça ambiental e uma justiça social. A diferença é que, de facto, para o PAN, nós estamos preocupados com as gerações futuras e em deixarmos um país para que os jovens tenham qualidade de vida. Eu também gosto deles os dois, honestamente. Estou a gostar muito de ouvir falar. Por acaso não sou, obviamente não faço parte das pessoas que votam no PAN. Mas por acaso estou a gostar muito de ouvir falar, muito sinceramente. Ao longo desta legislatura, em prol do ambiente, aliás, votou contra a Lei de Bases do Clima, votou contra o reconhecimento do clima estável como património da humanidade, e isso, em nosso entender, é de facto sim, estar em contra. Imagina o Vasco, desculpem-me parar outra vez o debate, mas deixem-me passar isto um bocado para trás. Imagina o Vasco, eles podem defender coisas um bocado exageradas no teu ponto de vista, estás a ver? Mas se depois por outro lado defenderem coisas que tu concordes com, eu até agora ainda não ouvi dizer nada que não seja uma cena viável. Esta questão da transição energética é importante. Agora, como é que isso vai fazer do ponto de vista económico? Eu até muito sinceramente acho que uma coligação entre a IEL e o PAN era super importante, porque esta questão da transição energética, vista, analisando-a do ponto económico e com a ajuda da IEL, se calhar trabalharem num modelo para conseguir aplicar isto, era muito, muito importante, era muito fixe, era uma cena muito fixe, uma iniciativa brutal. Portanto, eu acho que até era importante, acho importante estas coligações existirem, sinceramente. O governo tem verdes e liberais juntos. Pronto, olha, eu acho que parece uma ótima a solução, sinceramente. À minha companhia no trabalho. Um abraço. Sim, é. Pá, olha, gajo, se estás no PAN, eu acho que é um voto legítimo, é? Samuca, obrigado pelos 7 meses, Obrigado.
Obrigado, Samuca. Obrigado pelos 7 meses, meu. Muito obrigado. Epá, é assim, tendo em conta que vocês quando vão votar vão eleger, obviamente, os deputados municipais, man, vamos ter que ser sinceros. Pá, não vamos eleger um governo do PAN. Isso não vai acontecer nunca. Portanto, acho que isso é um voto estratégico importante. Gajo, se acreditas realmente que votar no PAN vai trazer propostas ao Parlamento com as quais tu te identificas, acho que fazes muito bem. Eu também estou mais inclinado para a IEL. No entanto, há coisas na IEL que eu, sinceramente, também não... Pronto. Tal como há coisas no PAN que eu também não concordo. Mas, no entanto, lá está, man. Em prol do ambiente, aliás, votou contra a Lei de Bases do Clima, votou contra o reconhecimento do clima estável como património da humanidade, e isso, em nosso entender, é de facto estar em contraciclo com uma das grandes prioridades para as pessoas. Já voltamos até essa questão. Mas há uma pergunta que importa colocar ao João Coutinho de Figueiredo. A emergência climática não merece que se sacrifique a economia? Primeira coisa, só a adoção da palavra emergência climática já faz parte de uma agenda. Espera lá, tu estás-me a dizer, ao aumentar os impostos o lucro da empresa mantém-se o mesmo, mas os preços sobem visto viagens serem algo essencial, o que faz com que eu e tu paguemos pelos erros das empresas. Não, mano, tu não estás a... Espera lá, ao aumentar os impostos o lucro da empresa mantém-se o mesmo. Sim, o lucro da empresa mantém-se o mesmo porque eles sobem o preço. Legitimamente precisam de fazer mais dinheiro, não é? Ou precisam de fazer o mesmo dinheiro. Mas lá está. O meu problema, imagina, eu não tenho problemas em pagar impostos, ok? Eu não tenho problemas em pagar impostos nenhuns, desde que esses impostos sejam bem aplicados, percebem? Ou seja, neste caso, o imposto que ela sugeriu parece-me um imposto extremamente bem aplicado. Epá, se esse dinheiro que se vai ganhar eventualmente com esta taxa do carbono for utilizado em espaços verdes públicos, parece-me um ótimo sítio. Não vejo porque não. Percebem? Parece-me espetacular. Não me importa absolutamente nada. Olha, até fico mais contente. Tu já viste o quão mal o público gera o seu dinheiro? Epá, mas Gótico, mas isso é uma questão que tem que se resolver. Por isso é que tens que ir votar, meu. Se tu achas que os teus impostos estão a ser mal usados, vota num partido diferente e elege outro tipo de governo. Estás a perceber, meu? Não consegues, mas Dart, tu nunca vais conseguir garantir que os teus impostos são bem utilizados, man. Isso nunca vais conseguir. O que tu podes... Man, mas também ser um cético gigante também não ajuda em nada, meu. Percebes? Não ajuda em nada. Portanto, pá, sei lá, tens que apostar no partido em que tu acreditas mais. Pronto, é por aí. Pá, nunca vamos partir do pressuposto em que o partido é extremamente correto e a moral vai estar sempre acima do dinheiro e dos desvios e etc. Mas meu, também não vamos exagerar e ser sempre céticos e dizer não, os políticos são todos iguais e não sei o quê. Pá, não vale a pena, senão assim nunca vamos a lado nenhum. O dinheiro não tem de ser usado em espaços verdes públicos, tem de ser usado em alternativas económicas para não precisar de cobrar mais um imposto. não concordo contigo. Não concordo contigo. Lá está, é como eu diria. É lógico que há outras soluções económicas. Por exemplo, não vi o Coutinho falar sobre esta taxa do carbono. Portanto, ele de certeza que tem um plano económico que não envolva ou que não seja necessário. E não acredito que esta taxa do carbono, se for uma taxa minúscula, não vai adiantar nada. Percebes? Em termos de económicos. Flavor, obrigado pelos 8 meses. Acho que não é um problema. Acho que esta taxa ser aplicada em espaços públicos verdes não é um problema. Flavor, obrigado pelos 8 meses. E digo-vos isto porquê? Flavor, obrigado pelos 8 meses, meu. Thank you, obrigadíssimo. Digo-vos isto porquê? Por exemplo, dou-vos um exemplo claríssimo. Aqui a junta de freguesia, por acaso não é na área onde eu resido, mas é a área onde eu trabalho e é a área onde eu vivi a minha vida toda, pronto. Aqui a junta de freguesia é PS. Epá, eles, uma coisa que eu não lhes posso apontar, eles têm feito um excelente trabalho, têm, nada a requalificar a maior parte das zonas urbanas aqui na terra, olha, uma das coisas que têm feito é alcatroar tudo o que é estrada, fora de tempo de eleições, o que eu acho louvável até, alcatroam tudo o que é estradas, as estradas aqui estão sempre todas esburacadas, eles alcatroam tudo, em ruas secundárias e tudo, andaram a alcatroar tudo. Fizeram já 2 parques. O parque urbano aqui em baixo era uma miséria há uns anos atrás, agora está incrível, cheio de cenas novas, com percursos de corrida, com cenas para a malta fazer exercício, mudaram o campo de futebol, fizeram um monte de cenas. Estão a construir outro parque ali mais à frente, o maior também. 2 parques aqui grandes, meu, fogo, acho que estão a aproveitar muito bem as áreas. Se me disserem assim, ok, Chi, tu pagas imposto nas viagens quando vais viajar. Imagina, queres ir a Roma, pagas se calhar um bocado mais de bilhete de avião, mas uma percentagem desse bilhete que tu pagaste, parte disso vai ser usado para investir em espaços verdes por todo o país. Man, eu não me importa absolutamente nada se me disserem isso, estás a perceber?
Eu estou a dar uma perspectiva muito leiga nesta situação, mas pá, pelo menos é a minha crença. No Barreiro também fizeram lá cenas bacanas. Eu sei, pá, eu por acaso tenho essa imagem do Barreiro. Porque, pá, tenho família que mora lá ao pé e costumo lá passar e sei que eles têm trabalhado bem também. Parece que estamos perante algo que é preciso tratar como uma urgência tal que todos os custos são justificados. Não são. Há um problema de alterações climáticas, a Iniciativa Liberal não é negacionista, há um problema de alterações climáticas, exato. É um problema sério, mas as resoluções, nomeadamente aquelas que tendem a ser mais... Sim, mas eu não estou a dizer, mas imagina, eu não estou a dizer que é para uma transição energética, ou seja, ninguém está a falar da transição energética agora, ok? Temos que pôr isto atrás outra vez, desculpem lá. Ninguém está a falar agora da transição energética. Estamos a falar deste imposto em particular. E foi isso que a Inês disse. A Inês disse que essa taxa pode ser usada em espaços verdes. Ok? Não estamos a falar agora da transição energética. Isso da transição energética, isso é ela a propor que o modelo económico do futuro governo seja com esta questão da transição energética em mente. Ok? Então as taxas não são por causa da poluição, deviam ser usadas para reduzir. É pá, sim, Sam, mas man, nem tudo pode ser assim, estás a perceber? Tu não podes ter sempre isso em mente, porque vais ter sempre um problema. Ou seja, tu, se fores colocar a taxa do carbono e utilizares esse dinheiro para reduzir as emissões de carbono, é pá, podes fazer isso, claro que sim, é uma alternativa louvável. Agora tens aí que apresentar um esquema para fazeres isso e não sei, ela até agora ainda não ouvi fazer isso. Agora, via dizer uma coisa que eu concordo em absoluto, que é, se isto for para a criação de novos espaços verdes, eu concordo em pleno. Acho super louvável. Acho que é uma boa iniciativa. Ou seja, acho que esse dinheiro ser aplicado aí é bom. Agora, claro, também seria bom se fosse utilizado para reduzir. É porque imagina, nessa segunda a tua teoria, Sam, aquilo que eu acho é que se formos fazer isso, estamos sempre a fazer remendos. Estás a perceber? Estamos a taxar aqui para reduzir aqui. Taxar aqui para reduzir aqui. Parece que estamos a fazer a tapar buracos. Estás a perceber? Já voltamos até a essa questão. Mas há aqui uma pergunta que importa colocar ao João Coutinho de Figueiredo. A emergência climática não merece que se sacrifique a economia? Primeira coisa, só a adoção da palavra emergência climática já faz parte de uma agenda. Parece que estamos perante algo que é preciso tratar como uma urgência tal que todos os custos são justificados. Não são. Há um problema de alterações climáticas, a Iniciativa Liberal não é negacionista, há um problema de alterações climáticas, é um problema sério, mas as resoluções, nomeadamente aquelas que tendem a ser mais radicais, têm um custo económico brutal e ele próprio, à longo, produtor de problemas ambientais. Agora, quero dizer aqui duas ou três coisas em relação ao que... Eu não acho que ele tenha estado mal, vou ser sincero. Eu quando li o que a malta disse no Twitter, até achei que ele tinha dito uma alarvidade. Achei que ele tinha negado que existisse um problema ambiental. E não foi isso que ele fez. Ele deu acknowledge a esse problema ambiental, disse que existe, disse que é um problema. Agora, aquilo que ele está a dizer é que não é um problema super urgente que justifique mandar a economia do país abaixo para resolver. Percebem? E isso eu concordo. Concordo com isso. Ou seja, deve ser tratado, mas não é da forma exagerada que o PAN se calhar propõe. E é isso que eu quero ver, o que é que a Inês propõe. Eu gostava de ver qual é que era o modelo económico do PAN. Queria perceber. E também concordo com o que o Coutinho está a dizer em relação a que realmente, ou seja, haver a economia ir abaixo acaba por produzir ainda mais problemas ambientais. Isso acaba por produzir ainda mais problemas ambientais. Ou seja, a imagem que eu sinto que a malta no Twitter tenta criar em relação à AIL é que eles são esta máquina corporativa, gananciosa, que quer meter a água toda debaixo de uma casa e dizer agora a água é nossa. E não é isso. Estes gajos não são os gajos da Nestlé, malta. Calma. Eu não vejo isto assim. Ok? Eu não vejo isto assim. Eu acho que eles se preocupam com isso. Pá, no entanto, a prioridade deles é em relação à economia. Ou seja, para mim, sim, vocês não viram isto do gajo da Nestlé? Há um gajo da Nestlé que quer ser dono da água. Vocês não viram isso? Um gajo alemão da Nestlé que quer ser dono da água. Que diz que, tipo, que a água não é um bem universal. Tipo, que as pessoas deviam pagar pela água.
Pá, man, é uma cena. Tem que ir para o grave. Pesquisem isso e ouçam um homem falar. É incrível. Pá, e depois vão ouvir, por favor, o que o Bill Burr tem a dizer. Vão ouvir o que o Bill Burr diz sobre isso, que tem graça. Juntou-se. Se quer, obrigado pelos 2 meses. Um deles é um bandido, Obrigadíssimo. verdadeiramente. Bandido. Obrigadíssimo. Bandido. Temos que ver. Obrigado, se quer, obrigado pelos 2 meses. Por isso é que eu acho que uma parceria entre o PAN e a IEL não seria assim tão mal. Porque acho que ia-se encontrar ali um meio termo entre cagar completamente no ambiente e haver alguma preocupação contida pelo ambiente. Inês Sousa Real referiu, diz que não é proibicionista. Eu ainda não vi o programa deste ano, mas o último tinha 38 vezes a palavra proibir, naquelas 1.200 propostas que na altura tinha. Okay. Diz que não defende o apoio a atividades poluidoras ou produtoras de emissões, mas o PAN apoia. Neste caso é poluentes, certo? Poluidoras é uma palavra? Se calhar estou errado, convictamente Se for a intervenção na TAP, por exemplo, que é uma das maiores poluidoras nacionais. Diz que há uma criação de postos de trabalho. Pode-se dizer poluidoras, eu não sei, por acaso. No estudo que citou, esqueceu-se de referir que a maior parte desses postos de trabalho são no setor público. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que muitas vezes os planos de intervenção existem as duas, para a das alterações climáticas estão a ser usados como uma espécie de substituto da luta de classes, como uma forma de atacar a economia de mercado e de facilitar a intervenção do Estado numa série de setores. Nós defendemos uma visão diferente e o nosso programa, que amanhã daremos a conhecer ao país, numa sessão em Guimarães às 5 da tarde, ficam já todos convidados, terá um conjunto de medidas na eficiência hídrica, na eficiência energética, na retoma de veículos em fim de vida, na produção de energia descentralizada e, sobretudo, uma alteração de lógica na forma de tratar as políticas ambientais, que é introduzir uma lógica contratual em vez de uma lógica regulamentar. O que é que isto quer dizer? Em vez de ter regras que se aplicam a todos e que são cegas em relação aos setores, à sua importância, às regiões do país onde se aplicam, etc., enfim, há uma fase de transição em que se contratualiza com os agentes económicos determinados objetivos ambientais que o mercado não consegue resolver, ou porque nunca tiveram preço, tal como a qualidade do ar ou a qualidade da água, que se contratualiza o que é que se quer que aquele recurso, que aquela zona do país tenha. E em função desses objetivos, esse agente económico possa ser compensado ou penalizado conforme atinge ou não. Esta que é uma forma alinhada com os incentivos, porque se vamos impor regras às pessoas que não estão alinhadas com os seus interesses económicos, mais tarde ou mais cedo elas vão abandonar esses objetivos. Não há como. É como se tem verificado com a floresta. Ainda falando dos custos desta transição energética, Inês Sousa Real, assistimos há cerca de um ano a vários despedimentos, por exemplo, na refinaria da Galp em Matosinhos. Este é um custo inevitável desta transição? Não é um custo inevitável. Esse é um mau exemplo de como o governo deste país geriu a situação da transição energética, porque deveria ter existido uma intervenção do Estado na antecipação do que estava a ser feito pela Galp na refinaria de Matosinhos. Aliás, o mesmo temos alertado em relação a Pego e Sines. A transição e o fecho das centrais a carvão devem pugnar pela reconversão dos postos de trabalho. Inclusivamente, aquilo que os estudos nos dizem é que a reconversão para modos de produção energéticos mais sustentáveis geram mais postos de trabalho. Devemos e podemos aproveitar o know-how destes trabalhadores que estão nestas centrais. Mas como é que se requalifica uma central de carvão e em quê? É isso que eu quero perceber. Qual é que era a sugestão da Inês? Queria perceber qual é que era a sugestão da Inês. Ou seja, requalificamos uma fábrica, uma central de carvão, transformamos-la em quê e utilizamos o know-how do quê das pessoas que lá trabalham. E como é que isto é muito bonito, mas na prática isso não... Provavelmente ia-nos despedir carradas de trabalhadores e aquilo ia continuar a ficar na mesma, basicamente. Elas fecharam para serem substituídas. Com os novos postos de trabalho das energias verdes, elas fecharam para serem substituídas. Pois é isso, ninguém explica concretamente. Eu queria perceber qual é que é a requalificação. Centrais de gás natural? E tu consegues converter uma central de carvão em gás natural? E o gás natural é uma cena que não é... que é amigo do ambiente? É que eu acho que o gás natural não é muito amigo do ambiente.
ao invés de ter acontecido. Matosinhos é um péssimo exemplo de como se faz essa transição. Mas há aqui uma questão que eu gostaria de deixar clara em relação à TAP. É que em relação à TAP, eu recordo que o PAN apresentou... Mas as centrais nucleares têm um problema bem grave. As centrais nucleares têm um problema bem grave. É que as centrais nucleares são uma bomba relógio, basicamente. E em Portugal... Pá, atenção, eu não sou serem nucleares, exato. Eu não sou um gajo muito entendido em energia nuclear. Ok? A nuclear é daqui a 20 anos. Mas eu queria entender era como é que funciona uma central nuclear sem a hipótese daquilo dar merda. Alguém me consegue explicar isto? Algum gajo que seja engenheiro ambiental ou uma merda assim? 100% safe? Mano, pá, custa-me um bocado a acreditar com aquilo que aconteceu em Fukushima, estás a ver? Ok. As centrais nucleares têm um problema muito grave, porque as centrais que existem e funcionam são centrais que foram criadas com tecnologia de há 40, 50 anos atrás. Certo? São super seguras, basta ver as centrais nucleares francesas. Ok, pronto, ok. Pá, não conheço, não vou contrapor, porque não conheço. Portanto, obrigado. Se me souberem dar essa informação em condições, eu aceito. Ok. Pá, mas acham que Portugal conseguia comportar o custo de uma central nuclear? Nova? Várias condicionantes naquilo que era a intervenção do Estado na TAP e que a Iniciativa Liberal votou a favor destas medidas do PAN. Okay. Porque para nós, a TAP, sendo um ativo estratégico para o país, deve ter não só contrapartidas ambientais, deve ter também contrapartidas laborais para que não houvessem despedimentos, como sabíamos que estava em cima da mesa e não faria sentido estarmos a ter esse impacto socioeconómico, e isso só denota também que, do ponto de vista da responsabilidade, o PAN nunca se furta a ser um partido responsável que equilibra a defesa do meio ambiente com os interesses sociais e laborais. Mas vejo muito pouco de crescimento económico nas respostas do PAN. Digo com franqueza, vejo pouco de crescimento económico. Quando o PAN mas a economia verde é baseada no Estado. Quando é baseada no Estado, mas na iniciativa privada também. O PAN não diaboliza a iniciativa privada. O PAN, aquilo que defende é que deve de existir uma harmonização da economia com aquilo que são hoje os desafios ambientais e também os desafios sociais, porque a economia não pode continuar a tratar os recursos como se fossem infinitos, quando na verdade eles são finitos. Porque Olha, sabem o que é que eu acho? Pode haver aqui um casamento, não entre eles os dois, mas entre os partidos. Pá, não sei, eu não os vejo a ser assim tão antagónicos quanto isso. Porque eu acho que, olha, para já acho que o Coutinho de Figueiredo está bastante receptivo neste debate. Parece-me bué da receptivo. Parece-me, pela postura dele, parece-me que ele quer genuinamente ouvir as propostas da Inês para tentar perceber o que é que pode fazer de melhor. E a Inês, eu estou a sentir a Inês um bocado tensa. A pena de estarmos a explorar tudo aquilo que são os recursos do nosso país e qualquer dia não vai haver economia que aguente. Sobre isso não discordamos. E, portanto, toda esta transição tem que ser feita de forma responsável e sustentável para não deixarmos uma pegada ecológica para as gerações futuras absolutamente insustentável. Aliás, PSD e quando nós falámos da discussão da TAP e da injeção de capital, falámos também da própria responsabilidade do ponto de vista do Conselho de Administração e da distribuição de todos os dividendos que estavam a acontecer, o que também era uma preocupação do PAN. Mas sabem o que é que eu curtia, mano? Vou-vos ser sincero, isto vai parecer bem estúpido aquilo que eu vou dizer, mas eu gostava de ser um gajo tão poderoso que eu podia simplesmente tentar fazer aqui um complô entre partidos, tipo ligar ao Coutinho e dizer assim: olha puto, estás a ouvir? Olha, pá, fala aí com a Inês, man. Tentem-se lá entender que eu acho que isso tem pernas para andar. Tive ser este tipo de gajo, estou a ver, de backstage. Ter esta influência bué da grande. Estou a ver, tipo, chegar, ligar e dizer: man, fala aí com essa. Tipo, vá se vocês entendem que eu curti das propostas. Os Jorge Mendes da política, exato. Tem ficado fora deste debate, porque falamos na aviação, mas tem que se falar de forma séria para o país. Se queremos, acima de tudo, assegurar uma coesão territorial, é da ferrovia. Mas atenção, do bem. Mas era tipo um gajo do bem, hein? Não era tipo um gajo do mal que andava aqui a fazer grande jogo de interesse e não sei o quê. E tráfico de influências. Não, atenção.
muito que vem reivindicando que se liguem todas as capitais de distrito em matéria ferroviária, assim como temos contestado a opção do Montijo, que não só vai pôr em causa um ecossistema único de interesse comunitário, apostando no interior, apostando em Beja, porque se hoje qualquer país da União Europeia tem de facto a cara dele pôr em causa um ecossistema único de interesse comunitário, apostando no interior, apostando em Beja, porque se hoje qualquer país da União Europeia tem de facto as ligações... O que é que ele disse? Ele fez num fixe. Beja, porque se hoje qualquer país da União Europeia... Ele fez num fixe. Não filmou, mas ele fez... Ele não fez assim. Eu acho que ele fez assim. Tem de facto as ligações. É impressão minha, pá, deixa-me lá por atrás. País da União Europeia. Tem what the fuck? A caneta. Aí apareceu-me bem que ele lhe fez assim, meu. De facto, as ligações e não precisamos ter. A cena das ferrovias eu acho que ele vai falar porque isso está no programa da IEL. Mas não é isso. Eu achava que ele lhe fez um fixe por causa da cena do. Não, ficou cortada à mão, man. Ficou cortada, não dá para perceber. Para o gajo da câmara. Aí, man, podia ter sido para ela, nesta situação de fazer um aeroporto no interior. Uma capital como em Lisboa, o aeroporto, não vemos porque é que Portugal há de ser exceção. João Coutinho de Figueiredo, qual é que é o vosso posicionamento em relação, por exemplo, ao alargamento da ferrovia? Nós vamos conter no nosso programa eleitoral que apresentaremos amanhã um plano ferroviário nacional que de facto prevê um substancial alargamento da rede ferroviária nacional e com o princípio de ligar as principais capitais de distrito também. A ferrovia de facto é um meio de transporte muito pouco desenvolvido em Portugal e tem dado origem a uma dependência excessiva do transporte rodoviário e muitas vezes do transporte rodoviário individual, especialmente nas regiões do interior, com os danos não só para o ambiente, que penso que a Inês valorizará, e eu valorizo também os danos para a... Olha, ela toda contente. Ele está a dizer a mesma coisa que eu. Mano, eu acho que ele fez mesmo um fixe. E estou a chipar a estes dois. Da deslocação para automóveis, especialmente num país que tem a taxa fiscal sobre os combustíveis que há em Portugal e que seria a melhor ajuda exatamente para a mobilidade dessas populações. Mas já que a Inês introduz o tema do plano ferroviário, eu também faço uma introdução de um tema que acho que ambos gostaríamos de falar, que é exatamente o funcionamento e, sobretudo, a reforma do Serviço Nacional de Saúde. Porque tudo isto... eu achei que ele ia falar do aeroporto e da questão do Montijo, pá. Ele deu dodge essa cena. Queria que ele falasse sobre isso, queria ouvir a opinião dele em relação ao aeroporto do Montijo e esta questão de Beja. Porque não em Beja, realmente? Pá, não sei. Talvez não faça sentido porque está muito longe da capital, não é? E a malta não quer. E o aeroporto do Montijo seria mais para substituir, digamos, ou para aliviar a carga do aeroporto da Portela, certo? Mas porque não em Beja? Não é uma cidade assim tão longe da capital. E até se calhar seria... Ele já falou do Montijo, mas aqui neste debate não. Eu acho que no Montijo seria demasiado... Depois para já ia estragar a Margem Sul. Portanto, a malta da Margem Sul gosta tanto de paz. E estar a enfiar um aeroporto na Margem Sul... Olha, para já ia sobrevalorizar estupidamente a Margem Sul. Acho que ia sobrevalorizar estupidamente a Margem Sul. E depois é um aeroporto que ia estar demasiado perto do aeroporto da Portela. Mas quem faz escalas tanto faz ser em Beja como em Lisboa. No debate não. O aeroporto de Montijo é uma estupidez. Em Fátima para ir ao santuário. Em termos geopolíticos, Portugal tem como objetivo criar novos metropolitanos. Por isso tem um aeroporto e outras infraestruturas são necessárias. Sim, certo, Vasco, eu não estou a negar a importância do aeroporto. Hein? Calma, não estou a dizer que o aeroporto não é importante. Estou a tentar perceber porque é que estar noutra localização não era viável. Com perspectivas diferentes sobre o que é que... Mano, é que em Coimbra não sei se faria tão mais sentido, porque estamos a falar aqui de repovoar o interior, e eu sinto que se o aeroporto fosse em Beja, acho que Beja ia passar a ser uma cidade bastante... repovoada, com muito mais importância, percebem? Prioridades ambientais, ambos provavelmente a desejar o crescimento económico, embora nós tenhamos propostas concretas, eu não consigo ver também ainda, acho, meu. Eu acho que era um programa do plano já existe em Beja. Sim, mas fazer uma extensão. Esta preocupação com o crescimento económico não é em si, é também para poder resolver outros problemas, entre ele talvez aquele que hoje mais preocupa os portugueses, que é o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, porque aquilo que constitucionalmente devia ser... O problema da cena de Beja é dos piores investimentos. Pois, mano, não sei, puto. Depois o problema que se põe é, imagina, quem vem quem vem de uma zona para visitar
Em Portugal, se calhar não põe hipótese de ir parar a Beja, né? O que é que eles vão fazer para a Beja? A questão é pá, se houvesse realmente esta questão ferroviária, como o Coutrinho estava a mencionar, com boas ligações entre a Beja e Lisboa, é uma hipótese viável, porque não? Um serviço de acesso universal a serviços de saúde tendencialmente gratuitos transformou-se, na opinião generalizada, num serviço de acesso universal a listas de espera e a dificuldades de atendimento, com mais de 1 milhão de portugueses outra vez sem médico de família e com longas listas de espera. Há listas de espera hoje para tratar... faça-se um aeroporto em Torres Vedras. As cirurgias básicas, cataratas, cirurgias à anca e ao joelho, internacional? São hoje ao que de 2015, aquele ano fatídico de fim do período do governo da Troika, em que era suposto estar tudo mal. Há tempos de espera que aumentaram. Portanto, algo está mal e bastava abrir os jornais e ver as demissões em catadupa dos vários hospitais públicos. E onde é que vão? Que companhias é que vão no aeroporto de Beja, já agora? Só por curiosidade. Não faço a mim, nunca ouvi falar desse aeroporto. Desse ponto de vista, quem se opuser, quem resistir, quem não aceitar discutir uma reforma profunda do SNS, está a contribuir para o seu colapso. Sim, está a contribuir para que daqui a poucos anos, poucos meses, possamos estar a ter problemas no SNS ainda maiores que aqueles que temos hoje. Portanto, temos que olhar para o SNS de facto de uma forma completamente diferente e no nosso programa eleitoral vamos ter uma proposta de lei de base da saúde nova e um conjunto de alterações que prevejam também o que é que se faz na transição. Dou aqui 3 exemplos que a Inês Sousa Real certamente perceberá bem e poderá comentar. Nós gostaríamos de alargar um sistema chamado SIGIC que permite que as cirurgias possam ser feitas noutros hospitais, neste momento apenas públicos. Gostaríamos que alargassem essa possibilidade aos hospitais privados. Um outro sistema chamado SIGA-SNS que permite fazer a mesma coisa com as consultas e também ser muito mais alargado também a todos os hospitais do setor privado e social. E finalmente as unidades de saúde familiar. Portanto, a saúde familiar, os cuidados primários que são essenciais para que o sistema funcione bem e sem entupimentos, devem voltar a adotar as unidades de saúde familiar tipo B e tipo C, que são aquelas que têm os instrumentos de gestão e os critérios de gestão mais avançados, permitem de recrutar ou não recrutar pessoas, remunerar melhor ou pior as pessoas em função de determinados objetivos. Funcionou durante pouco tempo, funcionou muito bem no passado, nós gostaríamos que voltasse a funcionar agora. Ministro de Real, vê algum problema com esta proposta da iniciativa liberal que, de certa forma, pretende reformar o Serviço Nacional de Saúde como nós o concebemos aos dias de hoje? Nós temos uma visão diferente da reforma do Serviço Nacional de Saúde, porque o caminho que a iniciativa liberal quer conduzir é a privatização da saúde no nosso país. Pois, man, porquê que toda a gente tira esta conclusão? Pá, não sei, man. Se os políticos dizem isto é que eu acho estranho. E o PAN defende que o serviço... Porque eu sempre que vejo o Coutrinho falar sobre isto, ele diz sempre que não. Sempre. Man, deve ser cansativo. Defender uma coisa constantemente, dizer sempre que não. Toda a gente diz que é para levar à privatização. O homem está sempre a dizer que não. Afinal, em que é que ficamos? É para levar à privatização ou não? É que depois uma pessoa fica confusa com isto, não percebe se é ou não. O Serviço Nacional de Saúde deve ser um serviço universal, até porque temos apenas pouco mais de 40 anos do SNS, em que as pessoas não tinham acesso aos mais basilares cuidados de saúde. Há aqui 2 aspectos que são importantes deixarmos bem claros. Em 2019, cerca de 50% dos gastos da saúde iam para financiar a prestação de serviços, a adjudicação de serviços e de outro tipo de contratos com o sistema privado. Ou seja, nós estávamos a pagar aos privados ao invés de investir no SNS. O valor que na altura se estimou eram 5 mil milhões de euros. Ou seja, eram 5 mil milhões de euros que não estavam a ser canalizados para reforçar o SNS em matéria de prevenção da saúde, em matéria de diagnóstico, da valorização dos seus profissionais, dos próprios centros de saúde. E aquilo que o PAN defende, efetivamente, é que tem que haver um reforço do SNS. Não significa que pontualmente não possam existir situações onde hajam parcerias público-privadas, mas aquilo que já nos demonstraram as parcerias público-privadas é que a exceção é quando corre bem, porque a regra tem sido que tem corrido de facto muito mal, não é porque aquilo que prevalece é de facto uma visão do lucro e não a visão do tratamento do paciente. Okay. Mas quando há alguma coisa verdadeiramente grave, é ao Serviço Nacional de Saúde que as pessoas recorrem, incluindo quem defende a privatização da saúde em Portugal.
E todos devemos ter acesso a um Serviço Nacional Público de acesso gratuito para quem não o pode pagar, porque senão vamos estar a transformar de facto a saúde em algo que apenas alguns podem aceder. E mais, a nossa reforma passa por uma maior prevenção. Hoje só apenas 1% do orçamento da saúde é dedicado à prevenção, criando não só diagnósticos antecipados, hábitos de vida e de estilo de vida saudáveis, incluindo ao nível da saúde mental. E isto tem de ser revertido. Concordo num aspecto que foi referido. Há aqui uma pressão sobre o CSNS que é inconcebível. As demissões que têm ocorrido não são aceitáveis. Temos, por exemplo, distritos como de Setúbal, que estão à espera de um hospital no Seixal há anos e que continua o problema por resolver. Não faz qualquer tipo de sentido, mas o Estado tem que continuar a reforçar o SNS e o dinheiro existe. Vá-se buscar, por exemplo, os 18 mil milhões de euros que todos os anos perdemos para a corrupção, que era muito mais bem investido no SNS. Há aqui 2 ou 3 confusões que convém esclarecer rapidamente. Primeiro, a nossa proposta não é de privatização do SNS, é de introdução de um sistema misto que tenha efetiva concorrência de prestadores. Deve ser uma alternativa, em nosso entender, e não um sistema público de acesso universal com as mesmas coberturas do SNS, talvez até mais promotor da medicina preventiva para todos e universal, sem exclusão de pré-condições. Espero que fique claro para todos. É misto, ou seja, não tem que ser prestado pelo Estado, não tem que ser prestado para hospitais estatais, não tem que ser prestado por centros de saúde estatais, tem que ser prestado por aquelas unidades de saúde que as pessoas escolham. Portanto, a liberdade de escolha permite o quê? Que sejam os próprios doentes, os próprios utentes a decidir, eu gosto desta unidade, gosto da forma como foi tratada. Mas gratuito para quem não pode pagar, e há muita gente que não pode pagar. Exatamente em condições equivalentes àqueles que hoje são fornecidos do SNS. Já ontem tivemos aqui num debate o reconhecimento de que um sistema destes é de tal forma melhor que pode custar um pouco mais, cerca de 1% do PIB mais. Acho que é comportável. Ok, então é suposto sim. Então a proposta dele é pagar aos hospitais privados para que façam exatamente a mesma... Para que... sei lá, meu... Não sei se acontece. É pagar aos hospitais privados para que mantenham o serviço que os públicos têm atualmente. Certo? Só não se faz por ideologia. O privado presta o mesmo serviço, mas mais barato. Só não se faz por ideologia. Não só para as nossas políticas. Ele acabou de dizer, Rachel, acabou de dizer que era 1% do PIB. Sacrifica 1% do PIB para pagar isso. Mas por a importância que isso tem para a sociedade como um todo. Portanto, uma discussão profunda, é isso que eu quero que os partidos todos não se escusem à discussão. Quem recusar discutir isto está a contribuir para o colapso do SNS e, como eu ontem já disse, está a contribuir para o negócio dos privados. Porque Pois, Glória, isso aí é do ponto de vista organizacional dos hospitais privados, ou seja, eles é que têm que aprovar esta medida ou não. Esse é que é o problema. Pá, eles poderiam, imagina, só vejo isto a acontecer mediante ao dinheiro que lhes pagarem. Portanto, é pá, 1% do PIB, 1% do PIB para pagar a estes hospitais, tendo em conta que não são assim tantos, não me parece excessivo. Eu não acredito que eles fossem rejeitar essa hipótese. Privados têm um negócio que tem em Portugal hoje porque o SNS não funciona e quem quer ser atendido a tempo não tem outra hipótese do que senão recorrer a um saúde privada. Não é apenas porque... Epá, pois, já, exato, mas uma velha questão. Levar à liberdade de escolha vai chegar ao ponto em que entre o privado e o público as pessoas vão acabar por escolher sempre o privado. Pá, só que o problema é que, imagina, escolhendo sempre o privado vai haver uma altura em que não vai dar, certo? Porque o privado vai ficar ao barrote. Portanto, as pessoas vão ter que ir para o público na mesma. Pois, eu não sou defensor dos privados, não tenho procuração nenhuma, mas também tenho que desmentir que as PPPs tenham sido um fracasso. Todos os estudos independentes e da própria CSS, olhando para as PPPs da saúde. Estou a falar das da saúde. Podemos falar também de outras parcerias, nomeadamente as outras dou já toda a razão. A Inês está mesmo... Pá, não sei, pá. Mas espero que me dê toda a razão nas da saúde. Porque nas da saúde todas elas foram consideradas... Mas, ó Glória, hoje em dia tens... eu não quero estar a falar sem saber, ok? Mas eu creio que hoje em dia tu não tenhas assim tantas consultas privadas sem acordos. Porque imagina, quem é que vai a um hospital privado sem ter um seguro de saúde? É um bocado, sei lá, só se um gajo a cagar dinheiro. Tipo, acho que não estou a ver uma pessoa fazer isso sem um acordo. Por exemplo, eu tenho médicos que vão ao hospital privado. E não paga assim tanto. Agora, a questão é, não estou a ver uma pessoa que não tenha um seguro de saúde. Quem? Mas quem é que faz isso? Ricos? Só se forem ricos. E se são ricos, porque é que escolhem pagar mais? É essa a minha pergunta.
Não é um bocado estranho esses ricos quererem pagar mais? Eu não pagaria, sei lá. Qual é que é a vantagem em não teres acordo? Eu acho que nenhuma, certo? Melhor serviço para os nem todas foram na consideradas. generalidade e com grande diferença em alguns casos, Pois, mas é com enorme sei lá, vantagem financeira também para o Estado, o que não é de sumenos. Portanto, a proposta da Iniciativa Liberal é introduzir liberdade de escolha e concorrência no Sistema Nacional de Saúde para que todos mantenham acesso universal a cuidados muito melhores, com menos lista de espera e finalmente com uma utilização racional de recursos públicos. O sistema é público, o prestador é que pode não ser. Mas, João, então para isso deveríamos também ter a coerência de... Sim, o Santo tem razão. A questão é que agora, neste momento, sem incentivo no SNS e no estado que está, não conseguimos dar resposta a toda a população. Com esta medida passamos a ter, exatamente. Aqui a preocupação não é o dinheiro, mas a saúde das pessoas e o facto de não estarem anos à espera. Pronto. Acho que sim. E se substituir os públicos, sabendo que os públicos custam mais que os privados, acabaríamos com menos despesas e melhor serviço. Pois, também é o que me parece. Eu estou a tentar olhar para isto de uma perspectiva catastrofista para tentar perceber o que é que está aqui mal. Alterar regimes, e a Iniciativa Liberal não nos acompanhou quando propusemos revogar o regime dos não residentes em Portugal. Tafarel, mas imagina, se o público estiver super aliviado, eu não vejo isso um problema, as pessoas vão ao público. Se os privados estiverem a abarrotar e os públicos estiverem vazios, as pessoas vão ao público. O Estado está a gastar com estas pessoas. Não há num sítio, vais ao outro, mas tens liberdade de escolha e não ficas anos à espera. Percebes? Estás a perceber o que eu estou a dizer? Mais de 600 milhões de euros. O problema aqui é que atualmente os hospitais privados não são uma opção para quem não tem possibilidade de ir para lá. Ao ano, e isto é dinheiro que poderia ir precisamente para a saúde. Não nego isso, mas eu tenho um problema teórico com isso. É que os não residentes têm um sistema fiscal que eu gostava que os residentes tivessem também. Os não residentes em Portugal têm uma taxa única de IRS que eu gostava que todos os portugueses tivessem. Portanto, seria um bocadinho contrassenso para mim estar a excluir uma taxa que eu gostava que os portugueses tivessem. Agora dou-lhe toda a razão. É discriminatório. Que estão a descontar e que estão a pagar os seus impostos para que pessoas estrangeiras venham viver, usar as suas reformas para Portugal e estar a beneficiar por quem está a pagar. Mas eu aí não distingo se são estrangeiros ou não, eu aí não entro em distinções de origem. Digo só, há pessoas a viver aqui que pagam uma coisa e outros que pagam outra. Sendo que as que queremos atrair pagam uma taxa única e as outras não. Estamos a falar com... Pronto. Esta cena dos estrangeiros viverem cá com regimes diferentes a mim também me faz alguma confusão. Também gostava de tentar perceber o que é que a IEL quer fazer em relação a isso. Pois não faz sentido nenhum, não. Não faz mesmo. Não faz mesmo sentido nenhum isso. Vamos ter que ser sinceros, não faz. Portanto, também não percebo porque é que... É para quê? É para tentarmos promover... Olha, aliás, eu arrisco dizer que é por isso que as rendas estão como estão. Não, imagina, tu tens um cidadão estrangeiro que vem morar para Portugal, não paga o mesmo que tu sendo português. Não paga os mesmos impostos que tu. Percebes? Exato. Portugal é um paraíso para reformados no norte da Europa. E lá está. É um bocado... A malta que vem trabalhar é uma coisa. A malta que vem gozar a reforma é outra completamente diferente. E hoje em dia, é difícil, man. É difícil. Fica mais difícil para nós. A viver assim. Paraísos turísticos de reforma, porque, quer dizer, os próprios ministros das Finanças de claro outros que países já manifestaram a sua incompreensão de como é que os portugueses toleram isto. Porque se um português for... Isso já não... Spanky, isso foi retirado. Essa proposta foi retirada. E não é bem assim. Isso não é bem assim que ia funcionar. Um país estrangeiro. Não é um Estado que paga, são as pessoas. Ajuda-nos a mudar o INS. A proposta do PAN em relação ao IRS é claramente diferente. Matéria. Não, porque eu quero os portugueses a pagar menos, não é os estrangeiros a pagar mais. Porque quer aumentar os mas imagina, o interesse para Portugal é eles virem gastar a reforma que recebem noutros países. E os portugueses? Qual é que é o interesse para os portugueses? Percebes? Isso não... Ou seja, eles vêm cá gastar a reforma, mas nós não recebemos absolutamente nada disso. Nós estamos todos na miséria. Os portugueses cada vez pagam mais de renda. Ou seja, estás a perceber? Não faz muito sentido isso. Ou seja, isso é bom para a economia. Talvez. Recebes em impostos indiretos. Mas o que é que isso me adianta se pago 400 paus a mais de renda? Percebes? Também do Eu também acho que se devia limitar o investimento estrangeiro na habitação.
Mas eu acho que isso também isso vai contra aquilo que a IEL defende, por exemplo. Queremos sim rever, desdobrando os escalões do IRS. Passando de 7 para 9. Passando de 7 para 9, sobretudo para atingir a classe média portuguesa, porque só tem sido aquela que tem sido mais afetada do ponto de vista dos rendimentos. Nós estamos hoje a assistir a um achatamento do ordenado mínimo nacional com o ordenado médio nacional. E isto não faz qualquer sentido que Portugal continue na cauda da Europa em matéria de remuneração. Seja porque progressivamente o ordenado mínimo tem de crescer e o PAN defende e irá apresentar o seu programa eleitoral na próxima terça-feira. Mas a questão da renda não é só por causa dos proprietários privados. A questão da renda também se deve muito a uma especulação de mercado. É uma especulação imobiliária absurda, tipo, imagina, mas também se deve a isto, ou seja, há especulação, isto tem aqui relação-causa, há especulação porque vieram muita malta a dar um boom no mercado imobiliário. Portanto, tem muito a ver com isto também. E desde já também convido depois a verem, evidentemente, e defendemos que progressivamente haja este aumento. Pá, eu pago 475 por um T1. Não é bem no centro de Lisboa, mas é tipo no centro de Lisboa. Para que não... Depende do que vocês acharem que é o centro de Lisboa. Atualmente o centro de Lisboa paga 660 por um T3. Foda-se, cara, quero ir morar para aí. Posso ir morar para a tua casa? Tens que me dizer onde é que arranjas esses T3. Para que este encargo possa ir sendo acomodado não só pelos empregadores, mas também por toda a economia, e que em simultâneo se deixa o IRS. O IRC. Por outro lado, aquilo que nós não acompanhamos é a visão da Iniciativa Liberal, que entende que não deve existir salário mínimo nacional. Idealmente, sim. E isso não defendemos de todo, porque nós não podemos viver num país... Mas há vários países ricos que não... Ao banco. Ele comprou a casa. É isso, como sabes. João, nós não podemos que é o melhor regime atualmente. Temos 2,3 milhões. O problema é que não há tantos portugueses com esse dinheiro para dar de entrada. Pessoas que vivem em pobreza, que temos jovens que o primeiro trabalho, o primeiro emprego têm que pagar para trabalhar e enfrentar estágios precários e também aqui. Obrigado. Tem mais tristeza sobre isso. Este foi de resto um tema... Temos jovens que o primeiro trabalho, o primeiro emprego têm que pagar para trabalhar e enfrentar estágios precários e também não aqui. Não tem mais tristeza sobre isso. Este foi de resto um tema que já discutimos, mas que merece voltar. A progressividade não é assim. É bom saber que o Coutinho se preocupa com isto. Desculpem, malta, estou aqui a comer. Eu sei que isto é uma falta de educação, pá, mas eu tenho mesmo fome. Também já vou acabar a stream. Tudo uma questão de solidariedade e de justiça fiscal. Acho que não. Da mesma maneira que o sistema penal não deve ser uma vingança e nem deve ser extremamente punitivo, o sistema fiscal também não deve ser redistributivo ao ponto de ser punitivo. E é isso que se passa em Portugal. Não sei se as pessoas têm consciência que 50% do IRS é pago por 5% das estou a ver isto. Mas eu dei-me conta que não respondi a pergunta importante. Era se estaria disponível para integrar um governo com o PAN, e digo sim, estaria. O que é que este gajo quer? Faz aquilo que tu sabes fazer bem. Para de te armar em expert de política e faz aquilo que tu sabes fazer bem, que é jogar. Bora Warzone, pá. Ok. Olha, então é assim. Primeiro, eu não jogo jogos de segunda. Estás a perceber? E depois, isto aqui, pá, estamos aqui todos a aprender, Kai. E tu devias aprender também. É disponível a integrar um governo com o PAN, sempre e quando o programa não contiver... Olha, está o Valsa. Foda-se, não parecia nada ao Valsa. Para de te armar em expert de política e faz aquilo que tu sabes fazer bem. Que é... Man, o Valsa tem uma voz bué diferente por áudios, mano. Que cena esquisita, meu. Não tivesse nada que ferisse os nossos princípios e não tivesse nenhuma daquelas vossas propostas um bocadinho mais bizarras. Talvez os espectadores não saibam, mas... o que é que entende como proposta bizarra? Já estamos na reta final, mas importa clarificar esta questão. Por exemplo, ter videovigilância nos barcos de pesca durante todo o tempo que tivessem na faina. Nós estamos numa televisão, mas é uma boa ideia para um daqueles reality shows. Não, isso não é uma bizarrice, chama-se preservação das espécies. Chama-se preservação das espécies. Não digo que não, mas é bizarro. Eles estão-se a chatear. A Iniciativa Liberal votou contra esta iniciativa e eu não posso deixar de o referir, porque, como sabe, os mares são dos maiores sofredores de carbono e temos que preservar os nossos oceanos. Man, olha, isto é tão lindo. Parece que eles estão a chatear. Observem só este momento.
Parecem um casal de reformados. Aliás, parecem duas pessoas. Desculpem, vou refazer esta cena. Parecem duas pessoas que estão secretamente a falar no Tinder e depois por acaso se encontram num debate político. Reparem bem. Nós somos dos maiores sofredores de carbono e temos que preservar os nossos oceanos. João Coutinho de Figueiredo. Puta, acho isto o máximo. Gosto muito. Inês Sousa Real, muito obrigada aos dois por terem estado connosco. Digo-vos que tensão, está aqui uma tensão no ar. Vai ser já no domingo, PS com CDS, a partir das 9 da noite, num debate moderado pela Clara de Sousa, aqui na SIC Notícias. Gosto tanto das tuas ideias. Vou estar eu também no domingo a partir das 11 da noite com a Inês Sousa Real. Não, pá, já chega, vemos logo à noite. Rui Tavares do Livre. Boa tarde. Ele ia buscar foi buscar a máscara, disfarçadamente. Pronto, está bem, pá. Olha, gostava muito que estes gajos se coligassem, muito sinceramente. Acho que era importante, tanto para um partido como para outro, mas pronto, não sei. Vamos ver. Isto é uma opinião de um leigo. Ok? Vão beber café a seguir. Possivelmente. Pá, eu acho que eles não se odeiam. Bem, anyway. Amigos, é isso. Voltamos logo à noite.